Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, dar início ao nosso culto dessa noite. Hoje nós iremos clamar pelo mês de... Quem sabe? Outubro, né? Outubro. Hoje iremos clamar pelo mês de outubro. Eu quero ler com vocês os Salmos de número 37, versículos de 1 ao 5. Gostaria que vocês me acompanhassem aqui na leitura. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Quero ler com vocês de novo o versículo de número 5. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Você crê? Temos que confiar no Senhor, né? Não importa as circunstâncias, não importa os problemas. Temos que confiar no Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele cuida de nós. Amém? Você vai sair daqui hoje sentindo o cuidado de Deus. Ele sempre está cuidando de nós. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado por este culto, Senhor, porque nós temos a oportunidade de te louvar, de te engrandecer, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, prontos para ouvir a sua voz e para dar a melhor adoração, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Obrigado por aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Fale conosco nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E as palmas louvam ao Senhor nessa noite bem forte. Eu sou da Igreja Capaz do Senhor. Amém. A gente vai cantar agora o hino 200 da harpa. E muitas vezes a gente canta esse hino sem saber o que significa a letra, né? E nessa letra fala que o Senhor é o nosso melhor amigo. E o significado de melhor amigo é uma pessoa que é leal, uma pessoa que tem compreensão profunda, apoio incondicional em momentos bons e ruins. Então vamos falar um pouco com o Senhor? Nos manda
Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, não sei como foi a sua semana, mas eu sei que se o Senhor é seu refúgio, e então Ele marcou esse encontro com vocês. Então, se você está cansado, você possa saber que nos braços do Senhor você é cuidado, você é visto, e que independente dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, Ele é quem perdoa, Ele é quem ama e não desiste de nós. Amém? Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real
que diz que o Senhor nos escuta. Então que nessa noite você possa clamar o nome dele, pois saiba que ele já está aqui e ele cuida de você. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eis-me aqui.
Aleluia. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero apresentar o pastor Du Marques, que está com a gente aqui nessa noite, com muita honra. Fica de pé de novo, Du. O pastor Du é da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá de Barueri, né? Barueri. Bênção, obrigado por estar aqui. Como que a igreja recebe o Du Marques? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor pela vida do nosso amigo Du Marques. Também tem o Renan, que já está conosco aqui pela segunda vez. É isso, Renan? Obrigado, viu? Deus abençoe. Quero convidar agora o pastor Elon, vai estar falando das ofertas. Graça e paz, igreja. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Provérbios 3, 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Deixa eu falar algo para os irmãos. Ontem na oração, nós estávamos lendo lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. E uma parte desse texto diz que todas as coisas foram feitas para Ele. E diz que Ele é o início, o primogênito de toda a criação. E aí eu estava comentando com os irmãos na oração, eu falei assim: irmãos, durante a semana nós falamos sobre alguns milagres de Jesus. Jesus curando paralítico, multiplicando pães, fazendo coisas ligadas a pessoas, né? Alimentando pessoas, alimentando multidão. Mas nesse texto o apóstolo Paulo ele descreve que todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas para Ele, tanto no céu quanto na terra. E aí ele já vai para um outro patamar e ele fala assim: principados e potestades, tudo foi feito com a autoridade dele. E quando nós chegamos na casa do Senhor, esse texto de Provérbios, quando Salomão ele escreve esse texto, ele está dando alguns ensinamentos sobre sabedoria. Ele fala assim: olha, honra ao Senhor com as primícias dos teus bens. E às vezes a gente chega na casa do Senhor e a gente está tão acostumado a ofertar. Eu lembro que na época ainda que tinha a nota de 1, meu pai ele falava assim que a nota de 1, pastor, tinha se convertido, que era a única nota que vinha para cultuar o Senhor. Aí a nota de 1 foi embora, aí veio a de 2, né? Aí a nota de 2 se converteu. E na verdade, irmãos, nós aprendemos a não honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor é você fazer igual aquela viúva pobre. Você pode dar os seus R$2, mas quando você não tem. Quando você tem apenas R$2, mas quando você tem um valor maior, honra ao Senhor. Porque tudo que você oferta na casa do Senhor é para mantimento da casa do Senhor, né? Para suprimento da casa do Senhor. E o texto ainda fala com muita autoridade assim, ó: se você fizer isso, seus celeiros vão estar cheios, seus lagares vão estar transbordando. E não precisava nem de tudo isso, porque só a misericórdia do Senhor de morrer na cruz do Calvário para pagar o preço da minha salvação já valeria a pena. Mas assim mesmo Deus ainda te abençoa, te prospera, porque o nosso Deus, Ele é bondoso e misericordioso. Amém? Feche seus olhos e vamos consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Agora eu quero, Senhor, debaixo da autoridade do teu nome, eu quero ministrar as bênçãos do Senhor. A bênção de Jeová Jireh sobre cada irmão que vai ofertar, dizimar, semear no teu reino, porque nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra.
E a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Que essa semente nunca falte nas mãos dos teus filhos, que eles possam semear com fé, para que também possam colher com fé, porque nós cremos no poder da tua palavra. E é no nome de Jesus que nós pedimos, suplicamos para a tua glória. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Oferte ao Senhor de todo o coração nessa noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Não importa o que passou. Talvez você pensou que Ele nunca ia olhar para você. Mas quem desiste dele é você. Ele nunca desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Eu já quero convidar aqui o Dom Marques, que gentilmente aceitou o nosso convite, né? O Marques é um homem muito ocupado, viu, irmãos? E quando nós ligamos para ele, estava eu e o pastor Jorge, né? E ele estava longe, acho que estava em Brasília. E ele falou, eu vou. Então ficamos muito felizes, né? Pelo Dom Marques ter aceitado o nosso convite. Vamos ficar de pé, nós vamos orar pela vida dele.
Desde já agradecendo, viu, Du? Você sabe que você mora no nosso coração e nem paga aluguel. Amém, a honra é nossa. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos mais uma noite para ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, já falou aqui nesse culto, Pai. Agora continue falando conosco, usando a vida do Teu servo, Pai, do Marques. Obrigado por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Pode sentar, amém? Glória a Deus. Posso ficar aqui embaixo perto de vocês? Posso, né? Não se preocupa não, viu? Deixa eu quietinho aqui. Tá ótimo. Paz do Senhor, graça e paz. Boa noite, tudo bem com vocês? Olha que gostoso estar aqui nessa noite com vocês. Confesso que eu estou muito feliz de estar na casa do Senhor, conhecer os pastores. Que pastores amados, que vocês amáveis, né, que vocês têm. A gente louva muito a Deus e a gente sabe da responsabilidade que é ser pastor. E deixa eu arrumar aqui minha Bíblia que saiu aqui, gente. O Jorge no teclado, gente, que coisa boa te ver, viu? Pastor, é bom estar aqui na casa do Senhor, na casa de vocês. Que bênção, dá licença de estar aqui no púlpito de vocês. Estou aqui para servir. Bom conhecê-los, a nossa família de Cristo é tão bom, né? A gente está servindo a Deus e numa quinta-feira chove, faz calor, mas nós estamos aqui servindo ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Quero falar rápido com vocês, vai ser eu falo que é compartilhar a palavra, né? Eu gosto de compartilhar a palavra e a gente está para servir a Deus. A gente mora em Barueri, nasci em Barueri, moro em Barueri, estou na mesma igreja desde os 4 anos de idade. É a igreja sede quadrangular em Barueri, mas cada domingo eu estou numa igreja que eu trabalho para o governo. Então, quando eu não estou em Brasília, eu estou em 64 cidades do estado de São Paulo, que eu trabalho para o governo, cuidando de 64 cidades no estado. Indiretamente são 369, mas diretamente para o governo do estado de São Paulo Federal, eu cuido de 64 cidades do estado de São Paulo. Então, eu estou Brasília, São Paulo o tempo todo, é uma correria, gente. Não para, de domingo a domingo, todo domingo. Então, quando eu estou na minha cidade, eu cuido aqui de uma igreja aqui, da outra ali. Eu preciso das igrejas de Alphaville, eu posso do Esteva, Cassiane. A gente atende pelo governo também. E não para. Mas a gente está para servir. A gente estava falando, pastor, a gente sabe qual é a importância de servir pastores que cuidam de vocês, de pessoas. E eu falo assim, a maior honra hoje da minha vida é fazer do meu trabalho ser o meu ministério. Então, onde Deus coloca você, a gente tem que estar servindo. Seja motorista, seja no açougue, seja no mercado, seja no governo, seja na polícia. É servir. Fazer do nosso trabalho um ministério, poder servir as pessoas. Eu até brinco assim, na igreja é gostoso servir, eu amo servir na igreja, mas a gente serve amigos que conhecem. Agora, servir quem você não conhece, estender a mão, isso se torna um ministério. Então, é bom que nós possamos ter o nosso trabalho como ministério. Inclusive, eu li um livro mês passado que eu ganhei de presente, que fala assim, o nome do livro é esse, Meu Trabalho é Meu Ministério. Olha, convido você a comprar esse livro na internet. O Meu Trabalho é Meu Ministério. É incrível, é sensacional. E bom estar aqui com vocês. Confesso para vocês, eu não ia falar isso, mas eu confesso para vocês, falei, pastor, que estou com muita dor. Não fui essa semana para Brasília, que eu fiquei internado, saí do hospital na terça, fiquei 2 dias. Nunca tive isso na vida, mas é uma infecção na urina, gente. Eu estou com tanta dor. Então eu vou pregar rapidinho, minha mão está até tremendo aqui, estou quietinho aqui, mas eu falei, eu sou um cara de palavra. Se a gente der a palavra que a gente vai estar lá. Servindo ao Senhor, ministrando a palavra. Pastor Daniel, tantos anos nós nos conhecemos, né? Nossos cabelos brancos. É uma amizade de mais de 30 anos, gente. Mais de 30 anos servindo a Deus juntos, a gente se conhece. Eu sou um pouquinho só mais novo, mas eu era garotinho, eu já vi ele cantando. Eu já tive o prazer de pegar o violão e tocar para ele cantar. Da dupla abençoada, Jorge, um querido amigo do meu coração. Uns 10 anos nós nos conhecemos, trabalhamos juntos na cidade de Barueri. Eu falo que hoje Deus nos abençoa tanto, viu, Jorge, que a gente servia as pessoas e os pastores em Barueri. Hoje a gente consegue servir no estado todo quando alguém precisa. Seja um hospital, seja alguma coisa de governo, a gente serve a Deus e serve as pessoas. Inclusive, agora à tarde, nós estamos em março já, né, pastor? Estava numa reunião aqui em São Paulo agora, antes de vir para cá, e na mesa uma pessoa falou, nossa, estou tão cansado. Eu falei, mas ainda é março. Ele falou, mas eu não aguento mais, são tantas metas, são tantos problemas, eu não aguento mais. Eu falei, amigo, mas é março ainda. Ele falou, mas eu não aguento mais, é muita pressão. Eu falei, olha, de vez em quando a gente tem que liberar um pouquinho as bagagens, o peso que está nas nossas costas. Ele falou assim para mim, mas eu posso compartilhar com vocês, né, pastor? Ele falou assim, mas liberar o quê? Eu falei, libera um pouco a bagagem, a gente ainda está em março, ainda falta abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu falei para ele que o ano nosso é uma viagem.
de 365 dias. E a gente tem que deixar a nossa viagem mais leve. A gente ainda está em março e tem tanta gente cansado. Tem tanta gente, como o pastor cantou agora, Deus não desiste da gente, mas tem tanta gente já desistindo daquilo que Deus tem para a vida dele. Às vezes você está aqui e você está assim, caramba, eu estou aqui, mas estou acabado. Eu estou aqui, mas já desistindo quase 100%. Mas uma palavra que veio à tarde no meu coração, eu falei para essa pessoa na mesa, em mesa de reunião de trabalho. Não estou nem aí se é trabalho, se der brecha, eu falo de Deus. De uma forma, eu falo assim, fala de Jesus sem falar de Jesus. Mesa de trabalho. A gente tem que ser o evangelho, né? Eu falei assim para ele, toda tempestade tem um fim, né? Eu queria passar isso para você nessa noite, que toda tempestade tem um fim. A Bíblia fala que a tristeza pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E falava para ele assim, não desiste, deixa mais leve a sua vida. Aí acabou a reunião, ele falou assim, você pode ficar mais 5 minutos na mesa, tomar um café comigo? Eu falei, posso. Ele falou, fala um pouquinho mais, eu quero ouvir. Ele começou a chorar na mesa, nossa, até emociona aqui. E eu falei assim para ele, amigo, vou falar 3 coisas para você. Deixa a sua bagagem mais leve para o restante do ano. Tem muito tempo pela frente ainda. Mas como? Tanta coisa. Eu falei, amigo, deixa de lado. Eu até brinquei com ele assim, ó, faz de conta que você tem uma mochila nas suas costas. Você está carregando muito peso. Tira 3 pesos da sua mochila para o ano que falta ainda, 9 meses. Ele, qual? Eu falei, tira a preocupação. A Bíblia, eu falei para ele lá em Salmos 37, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então tira a preocupação da sua bolsa para o ano, para deixar ele mais leve. E eu falei para ele, é comprovado isso que eu vou falar para vocês, que 40%, pesquisa da USP, que 40% de tudo aquilo que a gente se preocupa nem acontece. Olha que coisa louca, a gente se preocupa à toa. Então eu falei, aprende a confiar no Senhor. A Bíblia fala, confia no Senhor. Então isso serve para nós também. Às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça, se preocupa tanto, que a gente não vive aquilo que Deus tem para nós hoje. Às vezes a gente está com tanta preocupação na cabeça que a gente esquece de olhar para o lado, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso lado precisando, porque a gente está tão preocupado com os problemas que nós estamos passando, mas a Bíblia fala, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele começou a se derramar na mesa e eu falei assim para ele, mas tem mais, você pode deixar mais leve ainda a sua bagagem. Eu falei para ele, tira da sua mochila, tira a impaciência, tira a ansiedade. Hoje a gente nota, eu falando para ele, falando para vocês, hoje a gente nota que tem pessoas que não conseguem mais nem dormir de tanta ansiedade, esperando algo acontecer. Tem pessoas que hoje estão tomando remédios, precisa tomar remédio, porque se não tomar remédio não dorme. De tanta ansiedade, de tanta impaciência. Eu falei, amigo, impaciência vai te deixar você doente. A impaciência vai deixar você sem amigos. A impaciência vai deixar você sem a sua família, porque tem gente hoje que está impaciente com o pai e com a mãe. Esses dias eu peguei um amigo meu falando rápido com a avó dele e não brigando, respeitando, mas falei assim, vó, você não está entendendo? Mas ele não entende que o tempo da avó dele é outro, a gente está numa outra geração. Então tem que ser mais paciente com os idosos, com as pessoas mais velhas, com as pessoas que estão do seu lado, com sua esposa, com seu filho, com seu pai. Cada pessoa tem um biotipo. Então seja mais paciente com as pessoas. A gente está num tempo que a gente quer tudo para ontem, né? A gente pediu a coisa hoje, quer para ontem. A gente mandou uma mensagem no WhatsApp para o amigo, para a esposa, para o namorado, para a esposa, para o chefe, para o empregado. Se não responder em 1 minuto, já fica bravo. E é real, gente, todo mundo. Aí eu fico imaginando o tempo da carta dos nossos pais, né? Como é que escrevia a carta lá? Meu pai escrevia a carta para minha mãe. Tinha que demorar 10 dias para poder chegar na casa dela. Meu Deus, que desespero. E a gente, com 1 minuto de que não responde a mensagem no celular, a gente fica impaciente, quer brigar, perde a aliança, perde aquilo que Deus tem para nós, perde a comunhão. Isso me fez lembrar até uma questão de uma amiga minha que trabalhava comigo em Barueri há 5 anos atrás. Ela era tão ansiosa, para vocês posso falar o nome dela, que ela não, vocês não conhecem, é uma Priscila. Ela era tão ansiosa que a gente foi almoçar no shopping. Um dia ela viu um sapato, e mulher por sapato é aquela coisa, né? Adora. E ela viu, eu quero comprar esse sapato. Caríssimo o sapato. Mas no pagamento eu vou comprar. E ela ficou falando no gabinete, gente, 15 dias até o pagamento dela, que ia comprar aquele bendito sapato. Acho que nesse período de 15 dias, fomos pelo menos umas 3 vezes no shopping almoçar. E ela passava na loja, ficava namorando, sonhando. Eu vou comprar esse sapato. Quando faltou um dia pro pagamento, acho que ela nem dormiu. Chegou de manhã e falou, hoje eu vou comprar aquele sapato. Pegou o carro, a gente foi no mesmo carro pro shopping almoçar. Desesperada, correu até a loja e comprou o sapato. Ficou feliz. Só que a impaciência dela fez ela perder dinheiro.
E depois do almoço, a gente saiu para dar uma volta no shopping, fazer aquela famosa digestão. Vamos dar uma volta para fazer digestão? Tinha uma outra loja com o mesmo sapato, com 30% de desconto. Mas a ansiedade dela fez ela perder dinheiro. Então a ansiedade faz você perder saúde. A ansiedade faz você perder dinheiro, faz você perder amigos, a impaciência. Eu falando para esse rapaz hoje, tira da sua bagagem para o ano, para esses 9 meses que faltam, tira além da preocupação, tira a ansiedade, tira a impaciência. A Bíblia continua falando lá, né, pastor? Entrega os desejos do seu coração, deleita o teu coração, deixa os seus desejos no coração do Senhor, que está Salmo 37. Confia nele, tudo ele fará. Então entrega ao Senhor, tira da sua bagagem a preocupação. Não que você não vai ter que ficar preocupado, você vai ficar preocupado, porque é natural, somos seres humanos. Mas o excesso é demais, o excesso prejudica. Então tira a preocupação, tira a impaciência, tira a ansiedade da sua mochila para que você tenha um ano mais leve. E a terceira coisa que eu falei para ele é assim, tira da sua mochila, da sua bagagem para 2026, tira a mágoa. Quanta gente hoje não vive porque está magoado com alguém. Tô magoado com o meu pastor. Tô magoado com o meu líder. Tô magoado com a minha mãe. Absurdo, né? Com pai e mãe é absurdo, gente. Tô magoado com o meu esposo. E a mágoa, ela corrói. Porque ela vai destruindo você por dentro, né, pastor? Vai destruindo a pessoa, vai virando um calabouço, vai trancando o cadeado. E ele começou a chorar naquela mesa agora à tarde. Falou, realmente, eu não conhece, posso saber? Ele falou, discuti com a minha esposa. Então, perdoa. Eu falei, mas perdoar? Eu falei, a única maneira de você liberar a mágoa é liberando o perdão. Tanta gente hoje falando na mesa para ele, serve para mim também, serve para nós todos. Tantas pessoas hoje não conseguem olhar para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe, para o filho e olhar nos olhos e falar, eu te amo. Não consegue. Olhando nos olhos, pela internet é fácil, falar no celular, WhatsApp, eu te amo no coraçãozinho lá, mas nos olhos, olhar nos olhos, tete a tete, falar assim, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, te amo, marido, te amo, esposa, te amo, filho. Libera o perdão. Então eu senti de falar isso com vocês essa noite, para que nós possamos ter um ano de 2026, sei que ainda é março, mas vamos ter um ano mais leve, liberando a preocupação, o peso das nossas costas, liberando um pouco a impaciência, a ansiedade e liberando perdão, para que a gente possa ter um ano mais leve, para que a gente possa alcançar os objetivos que Deus tem para a nossa vida, porque Deus tem um objetivo para a nossa vida, e não importa a dificuldade que você esteja passando nessa noite ou no período da sua vida, Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem um caminho, Ele sempre é a provisão na nossa vida. Eu falo para as pessoas, principalmente para minha família, eu discuto muito com meu irmão questão de palavra. Falo, Deus é muito Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque Ele é muito provedor. Né? Tem situações que nós passamos na vida, a gente fala assim, já era para a gente estar no chão, mas estamos de pé, porque é Deus quem cuida. E a provisão de Deus não é você ter tudo na vida, é não lhe faltar nada. E realmente Deus tem cuidado de maneira tão especial da nossa vida que não tem faltado nada. O essencial daquilo que nós precisamos para viver e abençoar, Deus tem colocado na nossa mesa e tem nos abençoado. E aquilo que Deus sempre colocou no nosso coração, eu digo no meu, Ele está traçando o caminho e as portas estão abrindo e o caminho está sendo feito. Por quê? Porque a gente se coloca realmente na presença do Senhor. E todos nós temos um sonho. Quem tem sonhos aqui? Todos nós temos um sonho. Respondendo para você mesmo, no seu coração, qual é o seu sonho? Às vezes são 1, 2, 3 sonhos. Todos nós temos sonhos. Eu ainda tenho vários sonhos. E é tão bom sonharmos. Esses dias eu palestrando fora daqui, eu ainda falei assim, quando é janeiro, a gente traça metas. De janeiro a dezembro. E é importante a gente traçar metas. Eu ainda, apesar de ser muito tecnológico, eu ainda escrevo muito. Então eu traço janeiro isso, fevereiro isso, março, abril, maio, junho, julho, dezembro, eu quero isso. Isso não significa que vai acontecer tudo que você traçou como meta na vida. Mesmo porque a gente que serve a Deus, a gente sabe que a gente planeja muita coisa, mas Deus tem outras direções para nós. De repente, no meio do caminho, Deus muda e é isso que vai ser e acabou. Porque quem comanda a nossa vida é Deus. Mas é importante você traçar metas para que você não fique parado onde você está. Porque em algum lugar você vai sair e vai andar. E Deus, Ele tem projetos e sonhos para nós. E eu tenho vivido muito isso na minha vida. Muitos sonhos realizados daquilo que Deus colocou na minha vida lá atrás. E eu tenho aprendido a ser muito grato a Deus. Grato à minha família.
Grato a tudo aquilo que Deus coloca na minha vida, as pessoas, porque Deus, Ele é tão bom com a gente que a gente, muitas vezes, somos ingratos, porque a gente esquece de agradecer. Tem coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente pediu lá atrás, e Deus está contemplando a nossa vida e a gente não está agradecendo. Aí esses dias uma pessoa perguntou assim, mas como isso? Eu falei, vou te dar um exemplo mais prático, como a gente é ingrato. Falei assim, de manhã a gente tem mania, as pessoas têm mania de orar no sentido assim, Senhor, dá um exemplo aqui, bem simples. Vou para o meu trabalho, que eu possa ir na sua paz, na tua segurança, possa voltar em paz. A maioria das pessoas fazem isso, é normal. Só que quando chega a noite para dormir, o que acontece? Você encosta a cabeça no travesseiro, você ora e dorme. Só que você não agradeceu a Deus que você chegou em segurança. Então, um dos mais práticos, você vê como a gente é ingrato. A gente ora, pede a Deus de manhã para que possamos sair e voltar para nossa casa e não agradecemos. Então a gente é ingrato, mas temos que aprender a ser mais grato a Deus pelo aquilo que Ele tem para nossas vidas. E sonhar é importante. Eu queria compartilhar só alguns minutos para vocês. Confesso para vocês que eu não vou abrir a Bíblia para ler, que eu estou com muita dor, gente. Mas tem aquela passagem, Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 30. Se tiver aqui, é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Todos nós já conhecemos essa palavra. Ela tinha um sonho. E o sonho dela era ser curada. E aí eu te pergunto, qual é o seu sonho? E ela nos ensina bastante, ela pelo menos a mim, ela ensina 3 pontos muito importantes que eu anotei aqui, ó. 3 pontos que essa mulher me ensina. Ela me ensina a ter atitude. Ela me ensina a não aceitar a situação no qual vive. E quantos de nós, quantas pessoas aceitam a situação no qual está? E eu tenho aprendido da minha coisa, principalmente eu tenho mudado muito a minha maneira de orar, de uns anos para cá. A gente sempre pede, né? De uns 3 anos para cá, eu tenho mudado minhas orações, eu tenho decretado. Outro exemplo prático, a gente sai de manhã e fala assim, Senhor, me abençoa o meu dia. Não, eu mudei, agora eu decreto, porque a palavra tem poder. Eu decreto sobre a minha vida um dia de bênção. Eu decreto que eu vou para meu trabalho e voltar na sua paz, na sua segurança. Eu decreto isso, eu decreto que a palavra tem poder. E a gente tem que aprender a decretar mudanças de situação da nossa vida. A gente tem que aprender a sair da zona de conforto, porque Deus tem o melhor para nós. Mas muitas vezes a gente não recebe porque nós não queremos dar um primeiro passo. Nós nos acomodamos com a situação que nós estamos. E a Bíblia fala dessa mulher que havia 12 anos no qual ela passava por essa enfermidade, 12 anos. E ela não desistiu. E quantas vezes com 1 mês que você pede alguma coisa, ou que nós pedimos para alguma coisa, 1 mês, 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, então, não quero mais. Acabou, não, isso não é para mim, Deus não tem isso para mim. E a gente desiste tão fácil. Mas ela ensina a gente que ela ensina a gente a não desistir, ela ensina a gente a não aceitar a situação na qual vive. Eu fico imaginando como que era aquela mulher, né, pastor? Com certeza já pregou sobre isso várias vezes. Era enferma, há 12 anos daquele jeito, com enfermidade de fluxo de sangue. Sem contar com o sangue, ele tinha um cheiro forte. Imagina o odor daquela mulher. Psicologicamente, era uma pessoa triste, angustiada porque vivia sozinha, depressiva. Se você fazer traçar uma linha do que era aquela mulher, deveria ser uma coisa desesperadora. Mas ela tinha um sonho. Ela não desistiu. Com tantos anos, o sonho chegou até a vida dela e foi através de Jesus. Então eu queria passar para você essa noite, quando chegar na sua casa hoje, ou aqui mesmo na igreja, comece a decretar na sua vida, não aceito mais a situação que eu estou. Eu decreto sobre a minha vida isso. Eu decreto sobre a minha vida aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu tenho coisas que Deus coloca que é só no nosso coração, né, pastor? Falo que tem sonhos que Deus coloca na nossa vida que às vezes nem a sua mãe que te gerou vai acreditar em você tão forte. Porque é para você, não é para ele, não é para ela. É para você, não é para seu esposo. É para você, não é para seu filho. Então tem coisas, sua vida com Deus é muito pessoal, muito íntimo. Então tem coisas que Deus vai falar que é só para você. Deus falava para mim, por exemplo, um dia, eu posso falar com o pastor, a gente trabalha tantos anos no governo, né? Eu sabia que um dia eu ia trabalhar em Brasília. Não sabia quando e nem como. Mas eu falava assim, eu abençoo os pastores da minha cidade, a igreja as pessoas da minha cidade, mas eu vou abençoar as pessoas do meu estado. E hoje Deus permite fazer isso. Como? Milagre de Deus. Um milagre. Essa mulher também passou a mesma situação. Só um milagre na vida dela poderia levar a cura. Na sua vida também, às vezes tem um sonho que é só um milagre. Porque tem coisas que não somos nós. É só um milagre de Deus.
E ela nos ensina a não aceitar a situação no qual vivemos. A não aceitar o não. O segundo passo que ela me ensina é a ouvir. A Bíblia fala que ela ouviu que Jesus estaria passando por ali. Ela sabia quem era Jesus. Era o que curava os paralíticos, o que curava os cegos, o Jesus que fazia milagres. O próprio Deus passava por ali. E ela ouviu falar de Jesus. E quantas vezes a gente não está ouvindo a palavra de Deus? E é tão prático. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes nós ouvimos tantas coisas que não trazem coisas boas para nossas vidas. Eu sempre costumo dizer que aquilo que nós ouvimos influencia na nossa vida. Seja música, seja ler um livro, que hoje também tem por ouvir. Tudo aquilo que você ouve traz para a sua vida consequências daquilo que você ouve. E ela sabia quem era Jesus. E ela sabia que ele estaria passando ali. Sabia que só nele poderia encontrar a cura. E na nossa vida também não é diferente. Nós só podemos encontrar a solução para tudo aquilo que nós precisamos somente em Jesus. E ela nos ensina a tocar em Jesus. Em volta de Jesus tinha uma multidão que o apertava, mas não o tocava. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus ou fora da igreja, que também é nós somos a igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, num passeio, num shopping. Quantas vezes nós estamos perto de Jesus, mas não tocamos? Quantas vezes a gente fala assim, pô, mas eu vou na igreja toda semana, mas não toca em Jesus. Ela nos ensina a tocar. Ela nos ensina, o terceiro passo que eu anotei ali, ela nos ensina a ter coragem. Ela nos ensina a superar os obstáculos da vida. Não é o primeiro obstáculo que pode te derrubar. Não é a primeira pessoa que fala no seu ouvido, você não vai conseguir, que pode te derrubar. Eu falo que nós temos 2 inimigos na nossa vida que é terrível. Primeiro que são as pessoas, algumas pessoas que estão ao redor, que falam assim, você não vai conseguir. E o pior inimigo da nossa vida é nós mesmos. Quando a gente olha pra gente, a gente acha que nós mesmos não iremos conseguir. Mas Deus é conosco. E se Deus colocou no seu coração, as coisas vão acontecer. Como? É o sobrenatural de Deus. Tem coisas, como diz a bispa Sônia Hernandes, as coisas de Deus não se explica, ela se vive. Você tem que viver para sentir o que é Deus. Você tem que viver esse Deus para sentir o que Ele faz. Você tem que viver Deus para sentir o amor, o Espírito Santo, a bondade, a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Senão não tem como explicar o que é Deus na nossa vida. Então ela nos ensina a superar os obstáculos. Ela não poderia estar naquele momento, naquele local que Jesus estava passando. Ela é considerada como imunda. Ela poderia ser morta naquele momento, mas ela pensou, se eu apenas o tocar. Na versão mais antiga da Bíblia, fala que ela tocou nas vestes, na orla, olha, é mais antiga ainda. Tocou na orla das vestes dos vestidos de Jesus. A orla aqui, lá no pezinho, porque se ela pudesse, ela teria pulado no colo de Jesus. Teria, com certeza, mas eu fico imaginando ela, Jesus lá e ela aqui, essas cadeiras, a multidão. Se eu passar por essa multidão, eu vou morrer. O que eu vou fazer? Mas eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso. E não é fácil. Muitas vezes a gente tem que deixar muita coisa de lado para poder estar com Jesus. A gente tem que deixar muitas coisas que não convém a nós para estar com Jesus. E às vezes dói deixar as coisas, né? Fala que muitas coisas estão enraizadas na nossa vida que a gente não quer deixar sair. Muitas coisas estão lá no fundo do coração, né, pastor? Muitas coisas dói às vezes para sair e a gente não quer largar. E é por isso que às vezes o novo de Deus não vem na nossa vida, porque a gente está preso no passado. E realmente é isso. Muitas coisas não vêm de Deus. O novo às vezes não vem de Deus na nossa vida, porque a gente está preso no passado. Mas Jesus estava ali e ela estava aqui. E ela teve atitude, ela teve coragem de superar os obstáculos que era a multidão e tocar nas vestes de Jesus. Quantas vezes a gente desiste no primeiro obstáculo da vida? A gente desiste no segundo, no terceiro, no quarto. Não desista. A palavra de hoje é não desista. Toda tempestade tem um fim. E ela vai passar, porque a alegria vem ao amanhecer. E ela toca nas vestes do vestido de Jesus. E Jesus pergunta, está lá na Bíblia, quem me tocou? Lógico que ele sabia quem tocou, ele era o próprio Deus. Mas ele precisava ouvir da boca dela. Foi eu. Toda trêmula a Bíblia fala, que ela fala assim, foi eu. Porque quando você toca em Jesus, e você confessa com a sua boca, você passa a ser cordeira do amor de Deus, você passa a ser filha.
Tanto que Jesus fala assim: filha, vai em paz. Jesus não fala assim, judia, porque ela era uma judia. Jesus não fala mulher. Quando ela toca em Jesus, e quando ela confessa com a sua boca, fui eu. Ou quando a gente toca em Jesus e confessamos com a nossa boca, eu te aceito, eu quero andar contigo, você passa a ser filho. Jesus fala assim para ela: filha, vai em paz. A tua fé te salvou, te curou. É tão impressionante que por mais poder que Jesus tivesse no céu e na terra, se ela não tivesse fé, ela não tinha sido curada. E Jesus fala assim para ela: vai em paz, a tua fé te curou. E essa é a pequena mensagem que eu queria deixar para você nessa noite. Deus, Ele tem muito mais para nós, Deus tem muito mais para você. Eu não sei, não conheço vocês, não sei como é a vida de vocês, não sei como é a casa de vocês, não sei como é a família, não sei como é o sonho, o trabalho de vocês, mas eu tenho a certeza que Deus está com vocês. Deus está com cada um de vocês. Eu tenho vivido a provisão do Senhor desde criança na minha vida. A provisão de Deus nunca faltou nada, nunca tive tudo, mas nunca me faltou nada. O pastor Daniel conhece. E sempre pude abençoar a vida de pessoas, mas é Deus nos usando quando eu falo isso. Então assim, não importa onde você estiver, não importa a situação financeira, o local que você mora, Deus é contigo. Se Deus colocou no seu coração, as coisas vão acontecer, mas não desista. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista. E quando você chegar ao objetivo, agradeça e abençoe as pessoas. Continue abençoando, continue plantando. Não é troca, mas quando nós abençoamos, nós somos abençoados. E Deus vai colocando mais na nossa vida, mais. E a gente vai doando mais para as pessoas. Porque isso aqui tudo um dia vai passar. A gente vai embora. E tudo vai ficar. Mas a gente deixou um legado, gente. Um legado de amor, da palavra de Deus. Eu me emociono porque eu lembro da minha mãe. Minha mãe sempre falava isso. Minha mãe faleceu de Covid, gente. Com 28 dias internada, faleceu de Covid. Mas eu costumo dizer que ela cumpriu a missão dela na terra. Minha mãe era aquelas crentes bem reteté. Há mais de 50 anos ela aceitou Jesus como Salvador. Ganhou meu pai, nenhum dos filhos era nascido, mas ganhou meu pai para Jesus, depois casou. Depois teve 4 filhos, homens. Ensinou os 4 filhos a amar a Deus e a sua palavra. E ela sempre falava, desde pequenininho, minha mãe, até a 3ª série, mal sabia falar, gente. Mal sabia falar. E ela falava assim: Jesus está voltando. Eu falei: a mãe, daquelas bem crentes mesmo, Jesus está voltando. E Jesus voltou para ela. E logo vai voltar para a gente também. De uma maneira ou outra, Jesus vai voltar para a gente também. Aliás, falando da minha mãe, posso só fechar mais uma coisinha? Contar um testemunho da minha mãe. Minha mãe, falar de mãe é a coisa mais gostosa do mundo, né? Me emociona. Até brinco assim: poxa, minha mãe venceu um câncer e caiu com Covid, mas tudo tem um propósito de Deus. Pouquinho antes ela tinha tido um câncer. E ela emagreceu 33 quilos. Imagina aquela mulher diaconisa de igreja, pastor, com uniformezinho de diaconisa. Ela tinha orgulho. 66 anos. Ficava de pé ali na igreja e teve câncer. E câncer, principalmente para a mulher, é terrível, porque cai o cabelo. E a gente sabe da autoestima da mulher. Ela perdeu todo o cabelo, perdeu 33 quilos. E ela é costureira. E cada mês que fazia quimioterapia, fez 9 meses de quimioterapia, emagrecendo. E ela, na salinha dela, apertava o uniforme de diaconisa. Mas ficava de pé, nordestina, né? Brava, né? Ficava de pé, né, como diaconisa. E eu falava pro pastor da igreja dela, que é amigo meu, falava assim: coloca minha mãe sentada, ela não aguenta. Quantas vezes meu pai tirava ela do culto, ia direto pro hospital porque não aguentava, desmaiava. Mas ela queria estar servindo a Jesus. E cada mês que passava ela emagrecia, perdia mais cabelo, apertava o uniforme e ela falava assim: eu vou ser curada. Mal sabia falar, até a 3ª série, no 1º grau. Mas ela tinha fé em Jesus. Mal sabia falar, mas foi a pessoa que mais me ensinou sobre o amor de Jesus. E ela todo mês falava: eu vou ser curada, vou ser curada, vou ser curada. E a gente teve uma época que ela ficava 15 dias no hospital, não voltava. E meu pai chorava no meio da sala: ela não vai voltar. Quando ela voltava para casa, ela falava: eu vou ser curada. Resumindo, passou 9 meses de quimioterapia. A última quimioterapia, gente, ela já tinha sido curada 2 meses antes, mas tinha que cumprir o protocolo. Quando a gente foi levar lá a última quimioterapia, lembra que os 4 filhos e meu pai, vendo a sua mãe sair de uma sala curada, lembrando dela falando assim: eu vou ser curada porque eu sei o Deus que eu sirvo. Saindo curada daquela sala, foi algo assim, sobrenatural. Foi um misto de emoção, de Deus, de presença do Espírito Santo. E é isso que eu quero passar para vocês. É ter fé, ter sonhos, acreditar. Ela falava assim: eu vou ser curada daquele câncer. E ela foi. Então aquilo que Deus colocou no seu coração, não desista. As coisas vão acontecer, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus.
Ele está contigo aonde quer que você ande. Josué diz isso, né? Josué capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Medita na palavra dia e noite. Versículo 8 e 9. Ou seja, medita na Bíblia dia e noite, porque é a nossa bússola. Você encontrará tudo o que você precisa na palavra de Deus. E no versículo 10, Deus fala: que eu estarei contigo aonde quer que você for. Não tenha medo, não tema, porque Deus é contigo. Então, tenha certeza que vai ter 9 meses pela frente ainda, um ano de bênção, de paz, de vitória, porque Deus é com você, Deus é na sua casa, Deus é na sua família, Deus é no seu trabalho, Deus é na sua igreja. Esteja do seu lado do seu pastor, evangelizando, trazendo pessoas para a igreja, falando do amor de Deus, porque não tem coisa melhor do que nós estarmos na presença de Deus, gente, porque é Ele quem comanda a nossa vida. Nosso tudo vem dEle, tudo que precisamos vem dEle. Pode todos os seus amigos um dia te abandonar, até a sua família, mas Ele sempre estará contigo. Sempre haverá uma saída, sempre haverá uma porta, sempre haverá uma solução, porque Ele é Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Foi bom demais estar com vocês. Posso orar, pastor? Foi muito bom estar com vocês. Prazer em conhecer vocês. Quero voltar aqui mais vezes. E Jorge, que alegria estar te ver. Você e o pastor Daniel, amo vocês demais. Amo de coração, você sabe disso, né? Está sempre para servir. Prazer em conhecer os pastores amados. Queria que você fechasse os olhos. Queria orar com vocês. Ô Jorge, canta aquela pedacinho de uma música. Você canta? Aí a gente ora. Você canta? Ô querido, Deus abençoe. A gente canta junto e depois a gente ora. Nunca houve noite que pudesse medir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana da cruz, ao lado de Jesus. É como essa mulher, aquilo que parecia ser impossível. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Fecha seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa família. Obrigado pelo cuidado do dia a dia, ao sair e voltar às nossas casas, na tua paz, na tua segurança, sentindo o teu amor todos os dias, aonde nós estivermos ou estamos, nós sentimos a tua presença, o teu cuidado, Senhor. Obrigado por essa igreja tão abençoada, obrigado pela vida dos pastores. Que o Senhor venha transformar cada dia mais e mais vidas que entram nessa casa, Senhor. E, ó Pai, venho pedir a Ti, ó Pai, sobre cada vida aqui nesta noite, ó Pai, cada sonho, cada propósito, cada projeto que o Senhor coloca no coração de cada um deles aqui, ó Pai, que venha, Senhor Jesus, fortalecer a vida de cada um em nome de Jesus, e que tenhamos a convicção que o Senhor está conosco todos os dias até o fim, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio da vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível,
parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluias, que música linda, né? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor, vem cá. Gente, pastor Daniel, obrigado pelo convite. Pastor Jorge, que bom vê-lo, que honra conhecê-lo. Me perdoa, gente, confesso que eu tô com muita dor, suando antibiótico, tô suando mesmo, dá pra ver na minha camisa, né? Mas muito bom estar aqui compartilhando o amor de Jesus com vocês. Só para finalizar sobre sonhos, a próxima vez, se eu for convidado, pastor, quero fazer uma palavra que eu ouvi e trabalhei no meu coração também, chamado PPP, o nome da palavra, é sobre sonhos. O PPP significa, Deus entrega a sua vida uma promessa, que é o primeiro P. Mas para isso você tem que passar pelo processo, que é o segundo P, para alcançar o propósito, que é o terceiro P. A gente vai falar sobre PPP. Deus te entrega uma promessa, você tem que passar pelo processo para alcançar o propósito. Mas a próxima vez a gente fala isso. Bom estar aqui com vocês, viu? Prazer em conhecê-los. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Às vezes a gente, como Deus usa de formas diferentes, né, irmãos? Eu recebi a benção nessa noite, né? Eu recebi. E Deus faz como Ele quer, né? Até mesmo o nosso pastor falando que está um pouco com dor, tudo, mas imagina se não tivesse, né, irmão? Né, pastor Daniel? Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, irmão. Que Deus seja verdadeiramente uma bênção por onde que o irmão estiver. Irmãos, nós vamos ficar de pé. Tati, vem cá contar a bênção. Eu vou subir aqui, é mais fácil. Milagre, né? A paz, igreja. Eu não ia pedir a palavra não, mas acabei pedindo, conforme a mensagem foi passando, eu pedi a palavra. Hoje pela manhã, assim que meu celular despertou, eu estava falando até com a tia Silvinha, eu senti muita dor no peito, como se eu tivesse caindo. E aí eu acordei, repreendi, falei, Senhor, que isso? Será que minha pressão subiu? Eu estou passando mal? Falei, mas eu vou levantar, eu vou trabalhar, porque eu tenho compromisso depois da noite na igreja. Eu tenho a minha obrigação à noite para a igreja. E pensei em vir ao culto como uma obrigação. Sair da minha casa, subir as ruas que eu tenho que subir, o escadão. E quando eu subi a última rua, eu vi a lotação que eu tenho que pegar. E eu dei sinal para o motorista para ver se ele deixava eu passar. E ele parou para eu passar e abriu a porta. Eu acabei de entrar na lotação, ele começou a seguir e aí ele gritou, se segurem porque eu perdi o freio. E aí eu estava na porta, eu tinha acabado de pôr os meus pés no primeiro degrau e não pude subir o resto. E ele virou na primeira rua que tinha e jogou a lotação contra um muro. Nisso ele pegou um carro e eu e os dois meninos que estávamos na porta quase caímos da porta. Um dos meninos tentou segurar na minha mochila e nisso íamos nós três e eu me segurei no elevador dos degraus. E na mesma hora a porta abriu, foram descendo as pessoas, passando em cima de mim e eu só segurei onde eu estava, porque senão eu ia rolar pela rua abaixo. Quem conhece a Domingos Veiga sabe que é uma ladeira. E tinha uma grávida, caiu, as pessoas caíram em cima dela e meu primeiro instinto foi olhar aquela mulher que estava desesperada. Depois olhar o motorista, que ninguém se importou com ele. E aí eu fui olhar se ele estava bem, se ele estava vivo, porque eu vi que daquele muro que quebrou tinha
um pedaço de muro de mais ou menos 2 palmos que quase caiu em cima dele. Na verdade, caiu, mas o vidro segurou. E aquele homem só estava preocupado se nós estávamos bem. E ninguém se machucou. Ninguém. Nem a grávida, nem o motorista, nem eu, nem os meninos que estávamos na porta. Ninguém se machucou. E quem viu o vídeo que eu coloquei nas redes sociais viu como ficou a lotação, ou quem passou por lá. Irmãos, foi feio. Não foi um acidente fácil. Mas o Senhor livrou. E depois, quando eu estava indo, eu falei: Senhor, por 1 minuto, eu poderia ter sido atropelada pela lotação, porque eu passei na frente. Ou eu poderia ter voado daquela porta, ou eu poderia ter voado pelo vidro à frente, porque o lugar que eu estava era totalmente inóspito. Mas o Senhor livrou. E a única coisa que passava na minha cabeça, eu falava: eu preciso ir no culto, eu preciso dizer que o Senhor me deu vida, eu preciso dizer que eu estou viva, eu preciso dizer que eu estou aqui mais um dia para louvar o Senhor. Eu preciso hoje ir para a casa do Senhor e louvar o Senhor pelo livramento que Ele me deu. E quando eu entrei, e quando eu cantava, e quando até quando eu abracei a Ana Luísa, minha pequenininha, eu vi os irmãos, a primeira coisa que eu fiz depois do acidente foi mandar uma mensagem para a Lilba, porque há dias atrás eu estava muito preocupada, porque eu mudei de horário e eu vou mudar para meio-dia às 10. Eu falei: ai, Senhor, como é que eu vou fazer para chegar 11 horas da noite em casa, os perigos? E aí a Lilba falou assim: quando o medo bater na sua porta, atenda com a fé. E ainda assim eu estava meio apreensiva. E no domingo o Elon estava falando e ele falou: não se preocupe, o Senhor cuida de você. Mesmo se vier o perigo, não se preocupe, o Senhor cuida de você. E aquela palavra de domingo ficou no meu coração. E o Elon também falou na mensagem: enquanto você estiver indo para o seu trabalho, é o momento do seu devocional. Vá falando com o Senhor, porque o Senhor vai cuidar de você enquanto você estiver indo para o seu trabalho, enquanto você estiver voltando para o seu trabalho. E eu fiz isso a semana inteira, ouvindo louvores, entregando ao Senhor o meu caminho todo. E o irmão estava pregando e falando assim: agradeça quando, peça proteção e agradeça quando chegar. É a primeira coisa que eu faço quando eu abro o meu portão e falo: obrigado, Senhor, porque eu cheguei, eu estou aqui. Muito obrigado por ter me guardado no percurso. Então, irmão, eu só queria agradecer ao Senhor pelo bem que Ele fez à minha vida. Amém. Aleluia, aleluia. Há poucos dias atrás nós vimos o irmão Flávio trazer o testemunho, do Lucas. E quando eu vi a foto, Marquinhos, eu não sei se foi a coluna do carro, ficou a poucos centímetros do tórax dele. E ele tem o hábito de não colocar o cinto. E ele falou que ele ouviu antes, ele ouviu assim: ó, coloque o cinto. Aí ele coloca o cinto, 500 metros na frente, ele bate numa carreta, deu PT no carro. Mas o Senhor guardou em segurança, nada aconteceu, porque Deus é bom, Deus é fiel. Cante assim comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele que nos ajuda contra o inimigo. Lembre disso. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer. E
E agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Declare: pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Apenas 2 avisos. Domingo, às 18h30, nós teremos um grande culto de celebração com a família, às 18h30, né? Nós vamos estar recebendo aqui o pastor Paulo César, né? Ele é ali de Goiás, é amigo da gente, sempre ele pregou na nossa outra igreja. É uma bênção, irmão, Deus usa muito. Então venha participar do culto. Hoje, excepcionalmente, 11 horas, a gente vai estar no Instagram, na campanha de oração. Sábado, dia 21, vai ter um grande evento aqui, né? Tá aqui. Gravação do clipe do pastor Daniel Russin. Então, vocês estão convidados, entrada gratuita, então você pode participar. Os irmãos avisam que na saída tem uma cantina. Você vai pagar uma fatia de pizza mais do refrigerante, apenas R$10, para ajudar a casa e a obra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Eu quero agradecer ao nosso pastor. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe, né? Eu sei quanto é custoso, irmãos, a pessoa não está 100%, né, bem, mas pelo compromisso vir, né? Que Deus possa te abençoar, né? Depois a gente vai marcar novamente para trazer a palavra dos 3P, né, Jorge? PPP, nós vamos ficar aguardando em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu oportunidade nessa noite de louvar e bendizer teu santo nome. Nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, através do teu servo e que veio de encontro às nossas necessidades. Nós te louvamos, Senhor, por cada família aqui representada que veio aqui te adorar, te exaltar. Agora que vamos de regresso aos nossos lares, que o Senhor nos guarde, nos leve em paz e permita o Senhor que amanhã, quando levantarmos, possamos ter um cântico de vitória em nossos lábios para dizer que só o Senhor é Deus em nossa vida. É o que nós pedimos, suplicamos e agradecemos no nome de Jesus para a tua glória. Amém e graças a Deus. Levante sua mão, querido irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as 2 consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Todos confirmem. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão.